Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 21 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos, vou te ajudar com a questão. Questão 21. Considerando P e Q proposições simples, a tabela verdade da fórmula se P, então não P ou Q é letra A, tautologia, letra B, contradição, letra C, contingência, letra D, tautologia e equivalência lógica, ou letra E, tautologia e implicação lógica. Bom, nesse caso a gente vai precisar construir a tabela verdade para essa proposição composta para poder verificar qual é a alternativa correta. De imediato vai ser uma dessas três aqui. Ou vai ser uma tautologia, se apresentar o resultado lógico na última coluna todo mundo verdadeiro, vai ser tautologia. Se ficar todo mundo falso, vai ser contradição. Se aparecer verdadeiro e falso, vai ser contingência. Não vai ser a letra D, tautologia e equivalência lógica, porque quando a gente trabalha com equivalência lógica, nós vamos ter aí mais de uma proposição para poder fazer essa comparação. Por exemplo, uma proposição condicional, se P então Q, ela admite dois tipos de equivalência. Ela admite uma contrapositiva, que é quando nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou uma disjuntiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou, e mantemos a segunda parte. Mas note que existe uma comparação entre essa proposição e essas duas aqui, elas são equivalentes. Por isso que, nesse caso, não vai ser uma equivalência, porque a gente só tem uma. Então, isso aqui já está fora. Implicação lógica, eu teria que ter também mais de uma proposição para poder fazer as implicações. Então, nesse caso, também está fora. Ou vai ser a letra A, ou a B, ou a C. Vamos construir a tabela verdade? O que eu tenho que saber para construir a tabela verdade aqui dessa proposição? Eu preciso saber quais são os conectivos que eu tenho. Conectivos que eu tenho aqui, condicional e a disjunção. E eu preciso saber também quantas linhas vai ter minha tabela verdade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar aqui a tabela verdade padrão para uma proposição do tipo disjunção, que é o ou, e para um condicional, que é o se então, para poder a gente aplicar. Então, vamos lá. Considero duas proposições quaisquer, tá? Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí eu vou fazer aqui a disjunção, P ou Q. No caso aqui vai ficar verdadeiro e falso. Só vai ser falso se ambas forem falsas, tá? E eu vou fazer o condicional. Se P, então Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Nós só temos a segunda linha falsa na proposição condicional. Lembrando que essa tabela que eu estou construindo aqui é a tabela padrão para poder a gente fazer a aplicação. Certo? Quantas linhas vai ter a minha tabela verdade? O número de linhas na tabela verdade é dado por 2 elevado ao número de proposições simples que tem a minha fórmula, né? No caso, a minha proposição composta. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho duas proposições simples, P e Q. O não P não conta novamente, tá? É a negação da proposição P, então eu só tenho uma proposição e a sua negação. Então, não conta duas vezes. Então, aqui vai ficar 4. E agora eu vou fazer essa tabela verdade. Então, eu vou considerar a proposição P, não P e Q. Então, as possibilidades de valores lógicos para P. Verdadeiro, falso, falso. A gente coloca dessa forma. Aqui, na minha proposição Q, eu faço o contrário. Eu vou pegar aqui ó, a base do que está aqui. Os dois primeiros verdadeiros, dois segundo falso. Aqui eu vou ficar com verdadeiro, falso. E aqui eu vou colocar o não P. A negação da proposição P vai ficar falso, falso, verdadeiro. Agora sim a gente vai montar a tabela verdade. Começamos fazendo aqui pelo ou, tá? Na ordem de precedência dos conectivos, o ou aparece primeiro, tá? Então aqui vamos fazer primeiro, eu vou deixar essa proposição P quietinha aqui, não vamos trabalhar com ela agora. Ela vai ficar quieta. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer não P ou Q. Qual é a lógica que eu vou estar utilizando aqui no ou? No ou eu vou estar usando a seguinte lógica. Se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Então, note que onde eu marquei verdadeiro, o resultado lógico na tabela vai ser verdadeiro. Agora, nessa segunda linha é falso. Então, vamos lá. Vamos ficar com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Esse é o resultado lógico dessa proposição aqui. Agora, qual é a proposição que eu vou fazer? O completo. P, então, não P ou Q. E aí eu vou trazer para cá os valores para a gente poder verificar. Deixa eu colocar até um preto para ficar bem diferente. Olha só. Verdadeiro, falso, falso.
Vou fazer o condicional com quem? Vou fazer o condicional com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E aí eu vou observar o seguinte. Se o resultado lógico final, aparecer todo mundo verdadeiro, é tautologia. Se aparecer todo mundo falso, é contradição. E se aparecerem os dois resultados, falso e verdadeiro, vai ser uma contingência. Então vamos lá, verdadeiro com verdadeiro aqui no meu condicional. V com V vai gerar verdadeiro. V com F vai ficar falso. Já posso até parar por aqui, porque já tem valor verdadeiro e falso, é uma contingência. Falso com verdadeiro é verdadeiro e falso com verdadeiro também é verdadeiro. Tá aqui, ó. Falso com verdadeiro, no condicional fica verdadeiro. Bom, esse daqui é o resultado da tabela verdade. O resultado sempre vai ser a última coluna da tabela verdade, é o final. Então, nesse caso, nós temos uma contingência, podemos marcar aqui a letra C e seguir para a próxima questão. Caso você não tenha esse material, o link está aí na descrição do vídeo. Só lembrando que você comprando esse material, que é um valor simbólico, você consegue ajudar o professor a manter esse trabalho e também vai ficar bem mais fácil para você acompanhar as resoluções. Te vejo na questão 22.